Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos ler hoje Lucas capítulo 7. É uma explicação de Lucas capítulo 7, que vai do versículo 18 até o 35. Que vai ser o vídeo 2, parte 2. Antes vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai misericordioso, está sempre nos ajudando e nos protegendo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter nos chamado, por ter nos colocado do seu lado, Pai, por ter nos aceitado, nós tão pecadores que somos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela minha família, obrigado pelo meu filho, pelo meu marido, obrigado pelos irmãos da igreja onde eu congrego, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Obrigado também pelos inscritos do canal, que o Senhor abençoe e proteja a todos e que o Senhor continue, Senhor, a nos ensinar, a nos dar entendimento e sabedoria para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor abençoe e proteja grandemente a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos à leitura, gente. Vamos à explicação. Então, gente, nós vemos no vídeo anterior, foi em Lucas 7, do 1 ao 17, que o Senhor Jesus, ele curou o servo do centurião romano. Então, para quem não viu o vídeo anterior, eu convido você a ver o vídeo para estar entendendo aqui, tá? A segunda parte. Então, o Senhor Jesus curou o servo do centurião romano e ressuscitou o único filho da viúva da cidade de Naim, né? Isso já foi explicado no vídeo anterior, tá? Então, vamos agora a explicação de Lucas 7, 18 a 35. Então, nós vemos que os discípulos de João, eles viram, né, tudo o que o Senhor Jesus estava fazendo e falou para João. E João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Assim, os homens chegaram até Jesus e fizeram a pergunta. E na mesma hora, o Senhor Jesus curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo, o Senhor Jesus disse: Vai até João e anuncia tudo o que viste e ouviste, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aqui nós vemos o Senhor mandando esse recado para João, ou seja, explicando já para esses 2 que foram, né, levar a pergunta, que ali o Senhor, o que ele estava fazendo era curar todo tipo de doença. Aqui não é só doença do corpo, mas sim também da alma, né? Curar aqueles cegos que não enxergam a verdade, que também não querem enxergar, né? Não querem consultar as escrituras sagradas para saber o correto. Prefere viver na cegueira, né? Do que os outros ensinam, do que o homem ensina. E aí acontecem muitas coisas erradas. E por que acontece isso? Porque eles não querem, têm preguiça ou não dá para entender o motivo da pessoa não querer
aceitar o Senhor Jesus. Muitos não querem, acham que estão corretos onde estão, talvez seja por comodismo, não sei, né? Então, mas aqui o Senhor está falando, ó, que Ele veio para isso, ó, Ele curou. Então, Ele curou cego, Ele curou coxos, Ele curou leprosos, né? Ele curou surdos, Ele ressuscitou mortos. Isso significa que quando nós não temos o Senhor Jesus ainda, nós não temos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo. E nós estamos todos mortos. Mortos. Estamos vivos aqui nessa carne, mas espiritualmente mortos. Porque não conhecemos o Senhor, não sabemos o que Ele veio fazer aqui na terra, né? E aí, o que acontece? As pessoas aceitam o que o homem está ensinando. E se o homem estiver ensinando a Escritura Sagrada certinha, ok. Mas se não, se o homem colocou coisas no meio ou inventou alguma outra coisa, aí a pessoa está indo também no caminho errado. Se você estiver andando e estiver meio perdido e chegar uma pessoa e falar para você, me acompanha que eu te levo no tal caminho. Se a pessoa tiver fazer o caminho certo, a pessoa vai certinho. Mas se fizer o caminho errado, né? Então vamos refletir sobre isso, né? E aqui o Senhor, Ele manda aqui o recado, né? Ou seja, esses dois que foram, eles viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez. Então aqui já não sobrou mais dúvida nenhuma, né? Então, gente, numa leitura assim rápida, a impressão que temos é que João o Batista estava preso, porque ele pregava o arrependimento dos pecados e o juízo de Deus, né? Então, ele era contra o que o Herodes, o Antipas, que ele fez. Ele roubou a esposa do próprio irmão e ficou com ela, né? Casou com ela, com a cunhada. E João falou que estava errado, que eles tinham que se arrepender. Só que eles não se arrependeram, mas a Herodias, né? Ela mandava praticamente em Herodes, o Antipas, e ela começou a sentir mais e mais e mais ódio de João. Então ela mandava o Herodes prender João e ele ia lá e prendia. E assim por diante, até que pediu a cabeça do João Batista, né? Então, se você ler aqui uma leitura bem rápida, a impressão que temos é que João estava duvidando do Senhor Jesus, né? Se era mesmo o Messias. Mas, gente, eu custo muito acreditar nisso. No que eu li, assim, em primeira mão. Uma leitura rápida, eu não creio. Porque João Batista, ele era o precursor do Senhor Jesus. Ele era o profeta enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. João, ele era cheio do Espírito Santo. Não sei se vocês lembram naquela passagem onde Maria vai visitar Isabel, que é a mãe de João Batista, e João estava na barriga da mãe dele e ele pulou, ele se mexeu, quando viu Maria estava grávida do Senhor Jesus, então ele era cheio do Espírito Santo. João batizou o Senhor Jesus. João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia sim que o Senhor Jesus era o Messias prometido. Ele sabia. Ele até falou que ele não era digno de desatar a correia da sandália do Senhor Jesus. Então, ele não tinha dúvida nenhuma aqui. Eu entendo que
João, a dúvida não era do João. Então, eu penso que pode ter sido os dois que João mandou que tenha tido essa dúvida, né? Porque no versículo 18 relata que os discípulos de João falaram tudo o que tinham visto. E no 19, no versículo 19, João chama só 2 dos seus discípulos, e manda enviar a mensagem ao Senhor Jesus, né? Que era para confirmar, né? Se era mesmo ele ou não. Então, eu penso que pode ter sido esses 2 que tenha duvidado, né? E falado para João, talvez, né? Esse é o que eu penso. Talvez ele tenha falado para João, né? Que talvez não fosse ele o Messias, né? Então não ia adiantar João falar. Eles tinham que ver com os próprios olhos, né? Então, como o João, ele pregava, né? Sobre o arrependimento dos pecados e sobre o juízo de Deus, e que ninguém iria escapar, nem mesmo os judeus. Então, pode ter ocorrido de alguns dos seus discípulos ficarem em dúvidas, ficar com dúvidas. Então, eu acho que esses 2 ficou com dúvidas. Eu, né? Acho, né? Então, a gente está só achando. Então, só vocês lendo, relendo, para vocês terem uma ideia, né? A minha ideia é essa, é o que eu acho. Porque ao invés do Senhor Jesus aplicar o juízo aos pecadores, porque é o que eles esperavam, né? Os judeus, eles esperavam que o Senhor Jesus chegasse e que botasse o povo romano para correr, porque os romanos, eles mandavam ali nos judeus, né? E eles não queriam isso, eles queriam liberdade. Mas como era um juízo, eles estavam passando por um juízo de Deus. Deus permitiu esse juízo pelos pecados deles, pela idolatria e outras coisas a mais, né? Então, o que eles esperavam? Eles estavam esperando um Messias que chegasse em um cavalão grande, bonito, todo enfeitado, todo bonitão, grandão, e mandassem, sabe assim, chegasse e destruísse todos os romanos, matasse todos os pecadores, porque eles se achavam santos, né? Inclusive os fariseus, os doutores da lei, eles se achavam muito santos. Então eles achavam que o restante tudo era pecador e tinha que fulminar todos, né? Aqui, o que pode ter acontecido é isso. Que ao invés do Senhor Jesus aplicar o juízo, como eles estavam pensando que era para ser, porque não tinham entendido direito ainda a palavra do Senhor, né? Então, o Senhor Jesus, ele não aplicou juízo nenhum. Ele estava fazendo ao contrário. O Senhor Jesus estava curando todos e pregava o evangelho da salvação. Então, ele não veio para matar ninguém, não veio para fulminar ninguém. Ele veio para curar, para chamar os pecadores ao arrependimento. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então, ele não veio para quem não tem pecado, ele veio para quem tem. Então, ele veio para explicar, né, o que ele veio fazer, explicar o evangelho para nós e explicar que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que na sua primeira vinda ele ia morrer, ele ia ser crucificado por nossas culpas, por nossos pecados, mas que ele ia ressuscitar, ia subir aos céus e ia dar um grande tempo, ia passar um tempo, né? Assim como você já passou, já quase 2000 anos, né? Para que todos se arrependam, que todos
É tanto que a palavra do Senhor é pregada a todo canto do mundo, está sendo pregada para que as pessoas ouçam, aceitem, se arrependam e se voltem ao Senhor Jesus e abandonem a idolatria, abandonem os seus pecados, né? Então, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e está dando esse tempo para nós. Já tem quase 2000 anos. Então, nesse tempo, as pessoas têm que se arrepender para ser salvos. Não adianta. Um pé no mundo e um pé na igreja, como falam, não salva ninguém. Salva você ler as Sagradas Escrituras, aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, conhecer o que Ele veio fazer e seguir os seus caminhos. Aí você é salvo. Senão, não adianta, né, gente? Então, não foi na primeira vinda que o Senhor veio aplicar o juízo. Ele veio primeiro chamar todos ao arrependimento. Olha o amor que Ele tem. Ele deu a sua vida por nós. Um grande amor. E na segunda vinda, sim, aí Ele vem como para aplicar o juízo mesmo. A segunda vinda que nós estamos aguardando Ele vir. Então Ele vem e vai aplicar o juízo. E a primeira vez Ele veio e ensinou. Ele deu a chance para todos se arrependerem e deu a vida dele por nós. Agora depende de cada um, né? Então, como aconteceu, né, por falta de entendimento, muitos judeus não aceitaram o Senhor Jesus. Eles não aceitaram, eles achavam que o Messias ele viria já para aplicar o juízo e já matar todos os pecadores. Eles entenderam tudo errado. E esses 2 discípulos de João pode ter tido essa dúvida também, né? E para que eles crescem, João mandou eles lá perguntar para que acabassem, né, com as dúvidas. É o que eu penso. Então eles viram muito mais que isso. Eles viram muito mais que curas. Eles voltaram confiante até João e falaram tudo o que tinham visto. Era muita coisa, muita coisa. Então ninguém poderia fazer se não fosse o próprio Deus, né? E o Senhor disse que é bem-aventurado aquele que, ele disse, aquele que em mim não se escandalizar. Então, depois que os 2 mensageiros se retiraram, né, o Senhor Jesus disse à multidão sobre João. Então, ele perguntou: o que vocês viram no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Vocês viram um homem elegante? O Senhor falou que os que andam com vestiduras preciosas estão nos palácios, né? Nos palácios reais, nas riquezas. Mas o que saíste a ver? Aqui o Senhor está perguntando: o que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, ele é muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito nos profetas, está escrito no Antigo Testamento, né? Tem muitas profecias falando do próprio Senhor Jesus. Aqui eu peguei uma passagem de Malaquias 3:1 e Isaías 43, tá? Está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista.
Então, acho que o Senhor Jesus estava corrigindo alguém ali. Alguém deve ter pensado mal do João, alguém deve ter falado, olha lá, até João duvida, imagina, né? Mas como o Senhor está defendendo João aqui, está falando muito bem de João, é aquilo que eu penso, né? João não teve dúvida, jamais, ele sabia que era. Então, o Senhor está falando aqui, está corrigindo pessoas que estavam pensando, né, que João não fosse tão certinho e tão correto, né? E o Senhor disse que é sim. Então, João, ele andou, né, pelo deserto, né, pelo caminho do deserto, ele andou pregando, falando, né, chamando o povo ao arrependimento. O João se vestia com roupas simples. João não andava com aquelas roupas finíssimas. Não, ele se vestia com roupa simples, feita com pele de camelo. E ele só comia mel e gafanhoto. Mel silvestre e gafanhoto. Ele não comia mais nada. Ele era muito humilde. Mas o Senhor disse aqui, ó, porém, o maior dos profetas. Olha só que coisa linda. O Senhor defendeu o João aqui. Muito grandão mesmo, lindo demais. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, né, de João Batista, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo e não foram batizados, né? Foram aqueles que não aceitaram, né? Então o Senhor Jesus disse: a quem compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? Tá só perguntando, né? Quem que ele ia comparar? Os homens daquela geração, de quem são semelhantes? Então o Senhor mesmo fala, ó, são semelhantes aos meninos que sentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Eu acho que, sabe, como tem crianças que uns estão brincando e tem outros que querem brincar, mas ficam fazendo manhinha, não querem, não vou fazer isso, sabe? Mais ou menos isso. É o que eu entendo, né? João veio e não comia pão e nem bebia vinho. E dizeis, tem demônio. É isso que eles diziam, né? Do profeta. Veio aí o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um homem que é comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Olha só, eles acusavam João Batista de ter demônio e também acusou o Senhor Jesus, o próprio Deus, de ser comilão e bebedor de vinho e amigo dos publicanos e dos pecadores. O entendimento deles ali era zero, né? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. É o que o Senhor está dizendo. Na verdade, os fariseus se achavam perfeitos, né? Todos eles se achavam perfeitos. E os restantes que estavam errados, para eles era assim. Eles eram perfeitos, santos, e os restantes do povo eram todos pecadores, todos errados. Então, o que se achavam errados, que eram o que os fariseus falavam que eles eram errados e pecadores, esses errados e pecadores foram perdoados. Por quê? Porque eles se achavam pecadores, eles se achavam errados e pediram perdão, e o Senhor perdoou. Agora os fariseus não, porque os fariseus se achavam muito santos, então nunca pediriam perdão e também não aceitaram o Senhor Jesus, o próprio Deus que desceu na terra, né? O Senhor Jesus mesmo disse que veio para os seus
e os seus não o recebeu. Foi isso que aconteceu. Os seus é o quê? Os seus próprios conterrâneos, né? Próprios irmãos ali, judeus, não receberam ele. Ele veio para eles, mas eles não receberam, né? Não todos, claro, né? Alguns. Mas os gentios, muitos gentios aceitou o Senhor Jesus, assim como eu, né? E muita gente ainda vai aceitar. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.